presença da Opção Rural. Então vocês são de suma importância para a gente, de suma importância para o nosso dia a dia. É com muita honra que nós estamos fazendo essa reunião aqui hoje pela segunda vez. O ano passado a gente fizemos o mesmo trabalho através da Open Solos, o Rafael representando da Open Solos aqui. A gente chegou até o contato com o Pedro da Biotrigo, que acho que hoje é a maior empresa de genética de trigo do Brasil, e eles estavam precisando de levantar um trabalho no estado de São Paulo com uma cultivar de trigo, que é um trigo branqueador. É um trigo que eles vão explicar muito melhor que eu, com muito mais qualidade e eficiência, mas enfim, resumindo, grosseiramente falando, é um trigo que dispensa o moinho brasileiro de uma possível importação de um trigo argentino ou canadense que venha da cor da farinha de trigo mais clara, que é o que o mercado consumidor exige dos moinhos. Então, essa variedade faz com que o trigo Brasil possa se tornar um dia, se quiser, autossuficiente em trigo. Se eu estiver falando besteira, depois vocês me corrijam, por favor. Mas a ideia é essa, o princípio é esse. A única coisa que nós precisamos aí é trabalhar com a segregação do material, porque quem vai fazer essa mescla na proporção correta ou da maneira correta são os moinhos e não nós. E a partir do momento que a gente tem o produto puro, o material genético puro aqui dentro da Opção Rural, segregado, aquilo que for blank, separado em um silo apenas de blank, esse produto tem valor agregado, esse produto tem um diferencial no mercado. O ano passado nós fizemos isso em uma área de 890 hectares, com alguns produtores que estão aqui hoje. Tivemos um resultado, até uma responsabilidade muito grande, um receio muito grande por parte da Opção Rural, que nem é uma área, não era nem uma área de atuação nossa, entrar no mercado de semente e no mercado de cultivar de variedade de trigo. Mas a gente acreditou na proposta dos meninos e tivemos resultado. Conseguimos trabalhar, tínhamos uma promessa de 10% de diferencial de mercado, a gente conseguiu acima de 15%, em alguns momentos até 25% de diferencial de preço. A produtividade do material do campo foi igual ou superior ao convencional, que já se vinha plantando. E, além do que, nós tivemos muito mais facilidade de escoar. Para se ter uma ideia, cadê o leitão? Está aqui. Nós estamos hoje com um volume de quase 4 mil toneladas de trigo dentro do armazém, negociado em outubro, novembro do ano passado, que ainda não embarcamos. Estamos embarcando 2, 3, 4 carretas por dia, porque os moinhos estão com os armazéns lotados, não tem onde enfiar esse trigo. Acabam usando a gente aqui no interior para fazer o armazém deles e vamos levando esse trigo para fora à medida que eles vão solicitando, ou que eles vão produzindo farinha, abrindo espaço no armazém. Porém, o trigo branco, desde outubro, final de outubro, começo de novembro, o armazém já liquidou o que tinha desse produto aqui dentro e foi embora. De tamanha foi a demanda que existiu no mercado para o produto. Faltou produto para quem queria. Até o Rafael, o nosso cara da área comercial aqui, sentiu até esse constrangimento no mercado, gerou até algumas confusões, até alguns mal entendidos, que tivemos que explicar depois que era um projeto piloto, era uma área para a gente conhecer o material. Também não poderíamos sair exigindo que deixando que plantassem 100% da área, pois a responsabilidade da Opção Rural era muito grande, caso tivéssemos algum problema de produtividade ou depois na hora de comercializar. Então o que nós quisemos fazer era 10%, 15% da área de cada um, para que tivesse segurança de conhecer o material, segurança na área comercial, segurança na qualidade do produto que a gente estava levando para o mercado no pós-colheita. E os resultados foram gratificantes. Está aqui o pessoal que plantou, quem está aqui e não plantou, quero que converse com o produtor, com o colega de vocês. Acho que é a melhor pessoa para explicar isso, para comentar sobre a experiência deles. Bom, parece que hoje não é para falar nada não, já falei demais, já me estendi demais. Eu vou passar aqui, quem começa? O Pedro? Para o Pedro Alessio, nosso engenheiro agrônomo da Biotrigo, responsável pela área comercial, e vai fazer uma apresentação para a gente aqui. Obrigado, Pedrão. Agradeço aí, né? Boa noite a todos. Boa noite, pessoal. Boa noite. Eu sei que alguns de vocês estavam aí na colheita de soja, então devem estar cansados aí, mas primeiramente eu quero agradecer a presença de todos vocês aqui, né? Um dia talvez cansativo para alguns, mas muito importante para a gente estar fazendo uma conversa, fazendo um bate-papo sobre um projeto. É uma coisa que começou no ano passado aqui em São Paulo, que o Renato já trouxe muito bem um resumo. Eu quero falar um pouquinho mais aqui, mas é uma oportunidade que a gente vem trazendo aqui para a cultura do trigo dentro do estado, como em outras regiões, né?
que busca trazer mais rentabilidade para nós dentro da lavoura e novas oportunidades também com a agricultura, né? Então, já quero apresentar também aqui a parceria, né, que se iniciou com a Opção Rural, com a Open Solo. Dentro do Rio Grande do Sul, o projeto, que hoje está com o T1000 Blank, mas já teve outra cultivar anteriormente, né, ele nasceu junto com a Biotric, com a corretora Serra Grãos, que o Norberto está representando aqui, o Norberto é diretor da empresa, né? Então, foi, digamos assim, um mercado que foi trabalhado bastante, foi divulgado dentro da indústria, que é o comprador desse trigo que a gente trabalha, foi mostrado o valor desse material e hoje a gente já tem, digamos assim, um mercado bem construído e o que a gente vem cada vez mais fomentando é que a gente tem esse material dentro da lavoura, né, para conseguir abastecer essa indústria e ao mesmo tempo a gente vai estar também nos abastecendo com uma liquidez maior desse trigo, né, com uma oportunidade de venda muitos anos aí que vai ser melhor também, tá? Então, para apresentar para quem ainda não conhece o projeto, né, para quem está pensando em semear nesse primeiro ano Blank, alguns de vocês aqui eu já vi, já semearam na última safra, né? O objetivo do projeto Trigos Especiais é encontrar parceiros que tenham uma visão de negócio diferenciada. Quem quer aproveitar, quem quer buscar novas oportunidades dentro da cultura, tá? É um projeto que também visa a liquidez comercial da produção, como o Renato bem falou, né? Ano passado foi colhido o Blank, foi armazenado por pouco tempo, foi feito o contrato com a indústria e ele já foi comprado pela indústria, né, pela importância que ele tem. Então esse é o principal objetivo, maior liquidez comercial da produção. E ao mesmo tempo buscar também uma remuneração distinta, né? A gente vai falar um pouquinho mais depois, o Rafael vai trazer alguns dados de valor de mercado também. Então, dependendo do ano, a gente pode conseguir um valor um pouco mais, um pouco maior comparado aos outros trigos, dependendo do ano ele está mais próximo, mas a liquidez sempre é muito alta, a gente consegue vender fácil esse material porque ele tem qualidade, tá? Busca atender as especialidades do mercado, né? Porque, como o Renato já falou também, é um trigo branqueador que tem uma força de glúten, uma qualidade de farinha, que também é uma qualidade muito interessante para o moinho. Então ele utiliza uma porcentagem desse trigo, da farinha desse trigo, para melhorar a farinha que ele está fazendo. Então é importante, por isso, a gente fazer a segregação no armazenamento, né? O Renato aqui separa na Opção Rural um silo para colocar somente esse material, porque o moinho vai fazer a compra desse material também, vai deixar armazenado lá e depois vai utilizar conforme ele precisa. É aí que a gente consegue bastante o valor também desse nosso produto. Aqui tem um fluxograma que fica bem fácil da gente entender como que o projeto funciona, tá? Como que quem já trabalhou no passado ou quem vai começar a trabalhar esse ano vai ser colocado dentro da produção. Então, a Biotrigo fornece a semente do Blank, do T1000 Blank para a Opção Rural, tá? A Opção Rural passa a semente para vocês, produtores, tá? Que vão fazer um cultivo dele no campo. Colhendo ele, o grão tem que ser entregue na Opção Rural, tá? É um ciclo fechado, vocês compram a semente e entregam o grão na Opção Rural, onde ele vai fazer a segregação desse material e depois a comercialização para a indústria, né, feita com a parceria aqui no estado de São Paulo, né, da Open Solo, que o Rafael e o Otávio estão representando aqui, que é uma empresa que faz esse intermédio entre a Opção Rural e os moinhos, tá? No Rio Grande do Sul, no Paraná e Santa Catarina, principalmente na atuação do Norberto da Serra Grãos, é feito esse mesmo trâmite e a Serra Grãos aí é a corretora que trabalha junto, tá? Por que, pessoal, essa pergunta talvez venha e depois eu vou pedir para o Rafael e para o Norberto também falar um pouquinho isso, né? Por que tem que ser fechado esse ciclo? Por que eu tenho que entregar na Opção Rural e tem que ser comercializado junto com os nossos parceiros? A gente busca com o projeto gerar uma sensação de escassez desse produto para o mercado moageiro, tá? Para a indústria. Então, focalizado aonde a indústria vai buscar esse trigo, tá? E necessita ser assim para a gente conseguir ter um valor mais agregado depois da comercialização.
Então, a gente centraliza com os parceiros e eles colocam na indústria de acordo com os volumes que eles precisam. Se a gente tiver um excesso de oferta desse trigo no mercado e o acesso dos moinhos ficar muito facilitado, digamos assim, a gente pode ter essa questão de valor do produto um pouquinho mais desvalorizado também. Tá? Então, a escassez, a sensação de escassez é muito importante, por isso que a gente centraliza dessa forma também. Então aqui é só uma ilustração, esse silo da esquerda aqui que a gente colocou como projetos especiais, é a forma como deve ser feito, né, armazenado, segregado, né. Outras opções que são feitas aí com trigos, digamos assim, comerciais, né, são por cargas recebidas, então você recebe um trigo, coloca ali, recebe outra cultivar, coloca por cima, e na hora de fazer a venda desse silo, você não tem uma identidade, não tem uma padronização do que está sendo comercializado. Então, quando o moinho comprar 5 mil toneladas de um silo ou de um material, ele vai estar recebendo somente esse segregado. Né? E se for misturado com os outros, ele não vai ter esse valor, né? Porque não vai dar para separar o grão dele do grão dos outros. Né? Então, é só uma ilustração de como que é a armazenagem dele. Então, as principais características do projeto são a rastreabilidade. Né? Ano passado a gente já iniciou fazendo um trabalho legal aí com uma área um pouco menor, mas com uma rastreabilidade muito interessante. Né? Nós sabíamos bem quem que tinha semeado, como é que as áreas estavam, o acompanhamento que a equipe da Opção Rural fez foi bem importante também, quanto que foi colhido no final. Então, essa rastreabilidade é muito importante da gente ter, né, para manter a identidade do produto, a padronização e garantir que a gente entregue depois lá para a indústria um produto com a qualidade que ele realmente tem intrínseca no grão dele, né, com a qualidade para nos gerar mais liquidez comercial. Então aqui também tem uma foto, tá, uma ilustração de um pão que tem uma cor mais clara, né, talvez aqui na lona não fique tão representativo, mas é um pão de um trigo branqueador, tá? O pão do blanque, o pão que antigamente era feito com outro material que é o nobre também. Então eles dão essa visibilidade também para o consumidor, por isso que é importante a gente colocar dentro das farinhas também para o pão ter uma qualidade maior. Algumas coisas que são trabalhadas no projeto também, né, nós chamamos de premissas, né, nós temos uma premissa do trigo que é oferecer a semente de qualidade para vocês, né, fazer o acompanhamento também. Vocês vão ter algumas premissas, a Opção Rural também tem, né, alguns pontos para ser trabalhados. Então, o envio de relatório de venda de sementes, como eu falei, para rastreabilidade, né, a gente sabe, a Biotrigo sabe quem que comprou e quanto que comprou de semente de blanque, né, para a gente ter tudo dentro do controle. O relatório de colheita final também, que vocês, quanto cada um de vocês escolheu, o Renato nos passa, né, a equipe nos passa também, para a gente saber como é que foi, quanto que eles estão comercializando no mercado. Uma questão importante também é a coleta de contraprovas, quando entrega a produção de vocês no silo, né, eles coletam uma contraprova também, para deixar armazenada, para garantir essa qualidade. Talvez chegue no moinho lá, dentro do moinho experimental deles, não deu a análise que a gente queria. Tem uma contraprova aqui para a gente ver realmente se confere com o que está lá ou se a análise deles pode estar alterada também. Tá? O núcleo também é responsável por vocês, pelos agricultores, né? Então a gente tem um contato direto com uma Opção Rural. E também tem o que nós chamamos de um termo de renúncia, tá? Que é um documento, pessoal, muito importante que é trabalhado dentro do projeto, porque nesse projeto a gente preza muito pela renovação da semente certificada. Tá? Então a gente vocês sabem também do investimento que é feito hoje para desenvolver uma cultivar de trigo nova. É bastante investimento em pesquisa e melhoramento genético, né, para cada vez conseguir trazer mais qualidade industrial, mais produtividade também. E em troca disso, o que a gente pede dentro do projeto, o que a gente exige, é que todo o volume de semente que vocês comprarem, todo o grão que vocês colherem seja entregue, tá? Que não seja feita
vocês não guardem semente para a próxima safra e cada safra faça uma renovação da compra de semente certificada do Blank, tá? Então, no termo de renúncia, quando vocês assinam, está colocado ali que deve ser feita a compra, deve ser entregue também toda a produção do material, tá? Então, isso é uma questão que, na verdade, vocês é que sustentam o projeto depende muito de vocês, né? Se a gente tiver retorno, todo mundo estiver ganhando um pouquinho, cada vez mais a gente vai estar trabalhando no investimento de novas tecnologias, trazer cultivar mais produtivo e com mais qualidade também para dentro do projeto, para a gente conseguir cada vez se tornar mais rentável. Agora eu vou falar um pouco do posicionamento técnico do Blank, tá? Algumas características agronômicas dele, eu acho que é de interesse de vocês também saber isso no posicionamento. Blank é uma cultivar que dentro do segmento dos trigos branqueadores representa uma grande evolução, tá? Quando a gente fala principalmente em potencial produtivo, tá? Historicamente, os trigos branqueadores, né, mais antigos, tinha um potencial produtivo um pouco menor, tinha uma tecnologia embarcada, pensando nas questões agronômicas um pouco menor também, uma reação às doenças mais suscetível às principais doenças também. Então, dois grandes avanços que o Blank trouxe para essa cadeia de trigo branqueador foi o maior potencial produtivo, muito parecido com as principais cultivares hoje que são trabalhadas no mercado, e também uma reação a algumas doenças da cultura que traz mais resistência genética, tá? Então eu posso mostrar para vocês aqui resistência à brusone na espiga, né, que é uma doença bem importante. Ele tem um bom nível de segurança. Manchas foliares também são uma doença que em anos mais úmidos, principalmente no estágio vegetativo, aí elas começam a se desenvolver. Ele também traz uma segurança maior. Para mosaico do solo, às vezes a gente faz o cultivo em uma área mais compactada, talvez com uma umidade um pouco maior, dependendo de onde está sendo semeado, pode desenvolver o vírus do mosaico, e o Blank também tem uma segurança muito boa para o mosaico. Então ele consegue entrar em diferentes tipos de áreas mais férteis, áreas mais, digamos assim, desequilibradas, né? Pensando em ter uma estabilidade produtiva maior, ele também pode ser encaixado, tá? Para o ídio, a gente tem uma evolução muito boa comparado a trigos branqueadores, tá? Posso citar o Tebil nobre, que era um material que antigamente era trabalhado no projeto. A nota de resistência para o ídio do nobre era 2, então era um material altamente suscetível, tá? Se vocês olharem aqui, altamente suscetível é as notas menores e altamente resistente as maiores. E o Blank já traz uma nota 5 de resistência para o ídio, então já traz uma segurança maior. Pedro, mas eu tinha o Blank esse ano e eu vi o ídio na lavoura. Sim, aparece a doença, principalmente nos anos que são mais favoráveis, mas o manejo do ídio é mais facilitado, tá? E ele é uma doença-alvo também, então é uma das doenças para a gente ficar um pouco atento. Outra doença também que ele é um material intermediário é a ferrugem da folha, tá? Então também é uma doença para vocês prestarem um pouco de atenção, mas é um material que não apresenta também suscetibilidade alta, tá? Então ele traz um equilíbrio, principalmente essa é a palavra, um equilíbrio maior na resistência às doenças. Dependendo do ano vai aparecer um pouquinho mais do ídio, mas o manejo dele também é mais fácil e vocês vão saber que vai ser o ano para essa doença. Né? Dependendo do ano pode dar um pouco de ferrugem, mas também é uma doença que hoje o grupo dos fungicidas controla muito bem. Então, de maneira geral, o manejo dele é mais fácil no campo. Tá? Quanto às sugestões de cultivo, tá? Então vamos primeiro falar do ciclo dele, tá? O ciclo do Blank é ciclo médio e tardio. Tem uma cultivar de trigo, da Biotrigo, que é a mais semeada em São Paulo, que é o Tebil ponteiro, tá? Talvez aqui muitos já plantaram ponteiro ou plantaram no passado também. Blank tem um ciclo muito semelhante ao de ponteiro. Então isso é uma das vantagens dele, ele tem uma ampla janela de semeadura. Ele se encaixa desde a abertura de plantio até o final, então, com uma ampla janela, dando bastante segurança, tá? Por ter esse ciclo também, é um material que tem mais estabilidade em diferentes condições ambientais. Ele pode ser trabalhado em áreas de médio, baixo e também alto investimento. Ele tem uma versatilidade um pouco maior.
ciclo mais longo tem mais biomassa, tem um perfilhamento mais agressivo também. Isso significa mais estabilidade no ano de seca, principalmente, porque tem mais biomassa, e mais potencial produtivo no ano bom também, porque tem bastante área folhada, tá? População de plantas dele, 55 a 60 plantas finais por metro linear, tá? Isso vai dar aproximadamente 300 plantas por metro quadrado, tá? Então, em quilos a gente não trabalha um valor absoluto, porque varia conforme o PMS da semente que vocês vão estar semeando, né? Mas regular a semeadora para ficar em torno de 55 a 60 plantas finais por metro linear, tá? Pessoal, até aqui alguma dúvida? Tudo certo? Então aqui é uma das características dele, tá, que eu quero mostrar para vocês. Isso é muito importante lá dentro da indústria, no moinho, na lavoura a gente não observa isso, né? Mas é importante vocês saberem também o porquê que o trigo de vocês, o blank, é diferente dos outros, né? Então aqui nessa cor da farinha, essa primeira coluna aqui é o L, olhem que o L dele é 94,5. Né? Quanto maior o L, mais claro é a cor dessa farinha, tá? Menos escura ela é. E no amarelo também, que é o B, que é a coluna do lado, o blank ele é baixo, né? É 7,5 o amarelo dele. Isso significa que ele é muito pouco amarelo, tá? Isso também é importante, então ele mantém essas características aí de farinha bem clara, tá? Aqui uma imagem no campo também, ilustrando como que ele é na questão de resistência a algumas doenças, tá? À esquerda aqui é Nobre, Tebio Nobre, que é a cultivar antiga do projeto, e à direita é o Tebio Blank, né? A foto fala por si, observem as espigas, como é que está a condição de resistência a Brusone e Giberella, né? O Nobre está muito mais afetado do que o Blank. Então esse é um dos pontos principais que eu queria mostrar para vocês em foto também, não somente em falar. Talvez alguns de vocês viram nas lavouras também essa questão, mas ele já traz aí um pacote tecnológico muito avançado, tá? Aqui é mais espiga por metro, mais grão por metro e mais produtividade no final também que ele está entregando. Aqui também tem uma imagem que eu quero mostrar para vocês. Prestem atenção naqueles dois guardanapos que tem lá, naqueles dois papéis que tem lá, tá? Em cima é o Blank e embaixo é uma outra cultivar, tá? O que a gente quer mostrar com isso aí? A resistência que ele tem à germinação na espiga, na lavoura, tá? Em condições de umidade. Trigo branqueador, trigo soft, que é chamado, tem uma sensibilidade, historicamente também, tem uma sensibilidade de ter uma segurança para a germinação na espiga mais baixa. São trigos mais suscetíveis a brotar na espiga quando começa a chover um pouco mais, tá? E uma das linhas de pesquisa muito forte da Biotrigo é trazer maior segurança para a resistência à germinação na espiga. E com o trigo branqueador, o Blank conseguiu atingir um nível muito bom de segurança nesse sentido, tá? Então aqui é o resultado de um teste de germinação que foi feito. Blank apresentando uma segurança muito maior do que uma cultivar suscetível, tá? Isso aqui significa no ano de chuva, no campo de vocês, na lavoura de vocês, está preservando mais pH, está preservando mais qualidade industrial e também mais produtividade, né? Garantindo que a gente consiga vender o nosso trigo por preço de trigo mesmo, dando qualidade, tá? Então esse é um ponto muito importante dele, um grande avanço. E aí, para nós resumir então a parte do posicionamento, então quais as principais recomendações do Blank? Material indicado para abertura de semeadura, pode iniciar a partir da janela de abertura aqui na região de vocês, tá? Principais doenças para a gente ter atenção, principalmente, né, a questão do ídio, né, como eu falei para vocês. Giberella na espiga também é uma doença para a gente ter um pouco de atenção, assim como é manejado todas as outras cultivares, tá? E aqui vem uma característica importante também, para áreas de alto investimento, que vocês colocarem ele, para áreas de maior investimento, maior fertilidade, é recomendado o uso do redutor de crescimento, tá? Então o Blank tem um porte médio, alto de planta, para as áreas que a gente tiver um potencial produtivo muito elevado, é interessante fazer o uso do regulador para evitar o acabamento, principalmente em anos aí que a gente tem
mais chuva e vento também no período de enchimento de grão, tá? Nessa época aí, no final do ciclo. E os principais pontos fortes dele, né, como a gente já viu, é uma evolução em segurança e produtividade para trigos branqueadores, tem uma boa estabilidade de pH e uma segurança para germinação na espiga também. A qualidade dele é testada e já foi aprovada por todos os moinhos do Brasil, né, Norberto? Mais de 80 moinhos já testaram ele e aprovaram. Então é um material que realmente já está muito conhecido no mercado dele. Agora, nossa vez de colocar no campo e oferecer esse produto para a indústria. Tá? Pessoal, alguma dúvida nessa parte? Alguma dúvida do que eu falei? Tudo certo? Então vou passar a palavra para o Rafael. O Rafael vai falar um pouco mais para vocês. Só uma pergunta que ele fez aqui. O Blanca, São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul, é o único material branqueador ou no Rio Grande do Sul existe outros materiais de funções? Não, existem outras cultivares branqueadoras, tá? Que são trabalhadas em portfólio aberto, digamos assim, mas com as características que ele tem, né, que além de branqueador ele tem uma força um pouco maior da farinha dele, força de glúten, uma estabilidade muito boa também. Então o conjunto das características dele, além da cor branca, faz ele ser trabalhado dentro desse projeto. Tá? Então o Nobre era o antigo do projeto, que também era um material diferenciado dos outros, e o Blanc também é. Mas tem outros branqueadores também que são trabalhados, o Puc, o Capaz, são alguns trigos branqueadores também. Plantas do Rio Grande do Sul também. Sim, plantas do Rio Grande do Sul também. O sul de São Paulo, Mato Grosso do Sul, para baixo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, o plano tem adaptação e é semeado. E Goiás para cima? Oi? Goiás não entra. Goiás ele não é posicionado. E tem questões assim, o Blanc é muito bom para brusone na espiga, só que no cerrado brasileiro, a brusone de folha é uma doença muito importante. Porque o pessoal planta, às vezes, no período de chuva. E aí, com o calor, com as condições, desenvolve a brusone na folha, que aqui para nós não tem. E é uma doença que devasta a cultura. Então, hoje no cerrado são semeadas 3 ou 4 cultivares de trigo no máximo, que tem uma alta resistência à brusone de folha também. Outra pergunta, eu sou muito amigo do pessoal que estão lá, não conhece os meios. Eles vão ter como assim, classificar esse trigo seu aí, ou seria, no caso, dos alunos do ensino? Você diz em que sentido assim, se eles vão conseguir classificar por pariliano, por Sim, hoje eu acho que já foi feito esse ano, principalmente a primeira análise que é feita é o pH, né? Porque aí você consegue trabalhar, dependendo de como chega o trigo, o Renato vai poder falar um pouquinho mais também, se quiser contribuir. E hoje pH e farinando. pH e farinando, isso aí. Então, o preço seria, no caso, o pH e farinando, se der uma diferença, ou porque, posso supor, eu quero uma cooperativa, você tem 7 tipos de classificação. É só pH farinando, o resto é pau só. No caso, como ele é uma cultivar só, né, então os principais pontos que são analisados no recebimento são isso, pH e farinando. Né? Então, se a tua lavoura, por exemplo, é um pouco distante das outras, pegou mais chuva, baixou o pH, baixou muito o pH, aí ele tem que ser colocado separado dos que estão com pH muito bom, porque senão pode baixar, digamos assim, a carga, a qualidade de todo o silo, né? Isso. Mas as outras qualidades dele, assim, da cor, tudo isso, como é uma cultivar só, não é analisado aqui, porque todos vão ser iguais, né? Vou plantar 200 hectares isso aí. Já tem, assim, contratar esse tipo de coisa, também não tem. Contratar, se diz. Preço, contrato futuro, tem possibilidade de fazer já pensando desde o início que você vai fazer o plantio. Rafael vai saber falar um pouco mais porque ele é o que cuida da parte da comercialização do grão, né? Mas ele vai te responder essa pergunta aí também. Aí tá bom, deixa eu ouvir falar aqui. Deixa quem sabe. Bom, vamos lá. Boa noite a todos. Obrigado mais uma vez aí pela presença de todos vocês. É o segundo ano seguido nosso aqui. Vocês que
partindo aqui para o segundo ano. Para quem não me conhece, eu sou o Rafael, trabalho aqui na OpenSolo. A OpenSolo foi fundada em 2021. Tá? Nossa empresa aqui é uma plataforma digital do agro focada em trigo e FLV. FLV é o acrônimo de frutas, legumes e verduras. Nosso objetivo aqui é fazer a comercialização de grãos, fazendo câmbio, logística e também a parte de seguros, tá? Seguro aqui de recebíveis. E hoje a gente está atuando em praticamente todas as áreas, produtoras tanto de trigo como de FLV. Atualmente, apesar de ter começado em 2021, a presença da OpenSolo tem sido bem representativa aqui no estado de São Paulo, principalmente. Eu vim aqui de uma trade, passei por um moinho chamado Caruelas, então eu passei por todos os pontos aqui da indústria. Então, tanto a cooperativa, o lado vendedor, como o lado comprador, a gente tem um bom relacionamento. No último ano, a gente representou aqui quase 1/5 de toda a produção paulista, passou na nossa mão aqui em torno de 72 mil toneladas. Então, tanto para vocês, né, produtores, como para o pessoal da opção rural, a gente tem algumas informações de mercado privilegiado, estamos sempre atentos às oportunidades também para poder posicioná-los da melhor forma possível. Então, como você bem perguntou aqui, o que a gente pode fazer? Muitas vezes os moinhos eles só querem comprar em determinado período, que a gente pode tentar começar a esboçar, mas isso aqui não é algo que depende de mim, ou até mesmo da cooperativa, cerealista, é tentar uma ferramenta de trava de preço, onde a gente pode pelo menos travar o custo fixo de vocês. Né? Então, não quero vender 100% da lavoura, eu quero travar 20% a 30%. A gente pode pensar em ferramentas, né, que isso daí pode trazer uma, não vou dizer rentabilidade, mas travar pelo menos o custo de produção de vocês, o que pelo menos traria um pouco de conforto e não ficar oscilando o tempo todo. Aqui eu fiz um gráfico baseado em janeiro do ano passado até janeiro desse ano, onde a gente mostra realmente o comportamento do mercado. Isso aqui não fui eu que fiz, isso aqui é realmente dados que aconteceu na última safra. Então, no primeiro momento, ali na primeira barra, a gente percebe os produtores, de uma certa forma, eufóricos por conta do preço, querendo produzir mais trigo, correndo para buscar sementes. Num segundo momento, depois do plantio, a gente tem uma expectativa aqui de safra recorde, né? Então o preço começa a ceder, a gente percebe que a Argentina teve alguns problemas de safra ali em relação à qualidade e em produção. E no momento da colheita, a gente percebe que realmente com o excesso de oferta no mercado, o preço ali do mercado desabou. E eu chamo a atenção de vocês justamente para mostrar nessa linha verde, onde a gente conseguiu comercializar o trigo branco, onde representou em torno de pelo menos 15% acima do trigo tipo 1, que vocês chamam aqui, que é basicamente pH 78, que vocês analisam, e em alguns casos até mesmo farinha. Então, o que vale a pena aqui? Né? Eu não tenho bola de cristal para saber o que vai acontecer na próxima safra, mas a gente pode tentar trazer para vocês algumas tendências de mercado e, mais uma vez, não consigo precisar que vai ser 15%, mas dado o histórico e dado a liquidez que a gente tem dos moinhos, mas necessidade por esse tipo de grão, a gente consegue saber que realmente esse tipo de grão vai ser comercializado mais caro do que o trigo tipo 1. Hoje em dia as indústrias elas estão cada vez mais exigentes. O que isso significa? Até então vocês aqui, para vender o grão, e até mesmo o pessoal da cooperativa, cerealista, analisa ainda pH e farinâmica. Hoje a indústria está exigindo outras especificações de qualidade, como dado, cor, entre outras especificações aqui, temporérico. Eu acredito que muitos de vocês nem têm noção, porque vocês pegam a semente e o objetivo de vocês é comercializar, pagar o custo e se livrar da mercadoria, né? De uma certa forma é isso. Então, sabendo dessa característica, dessa cultivar, ela realmente acaba trazendo benefícios, tanto em precificação como em qualidade. Então, a gente une o útil ao agradável, e o trabalho realmente da Biotrigo nesse sentido, de desenvolver, entender como que ela pode ser rentável e produtiva para o produtor, e ao mesmo tempo
trazendo qualidade do lado da indústria, que nós mesmos, aqui, todos nós aqui somos consumidores, até mesmo desse pãozinho francês que está aí, que a gente vai acabar consumindo. Só para trazer para vocês, no ano passado a gente estimou aqui uma área no estado de São Paulo de aproximadamente 200 mil toneladas. A principal cultivar, variedade produzida aqui foi o ponteiro. O ponteiro, apesar dela ser uma cultivar muito produtiva, a gente sentiu, né, uma necessidade, conversando com todos os moinhos aqui do estado, uma necessidade de uma cor mais clara. O ponteiro, ele tem dado aqui em torno de 88 a 91, variando bastante do momento de plantio, clima e etc. E quando a gente vai aqui para o Blanc, que é a variedade que hoje só tem 0,5%, né, comercializado em São Paulo, é justamente isso que a gente quer trazer para vocês. Hoje o pessoal da Opção Rural do estado de São Paulo, eles têm uma exclusividade na compra dessa semente, principalmente na região aqui de Taquarituba. São os únicos que comercializam essa semente, né? A semente não, trigo e grãos para o mercado, e trazendo essa sensação também de escassez, né, pouca quantidade, a gente consegue vender para os moinhos a um preço acima do mercado também. Só para concluir aqui para vocês também as expectativas para a próxima safra, né, que acho que é importante no momento atual. Em breve vocês devem estar comprando sementes, seja para trigo ou para outras cultivares. O que a gente percebe? O clima seco, né? Muitos de vocês até chegaram agora há pouco, imaginam que estavam colhendo soja. O clima foi seco, antecipando inclusive agora o momento de colheita. Esse momento, inclusive, o período acaba sendo propício até para cultivar outros grãos além do trigo, que é o caso do sorgo, milho, cevada, até um programa das próprias cooperativas. Mas o que eu quero trazer aqui de importante para vocês? A tendência, né, uma vez que a Argentina, que é o nosso principal fornecedor de trigo e um dos maiores produtores de trigo no mundo, com a nova política aqui de câmbio, eles tendem a produzir mais trigo. E com isso vai trazendo o produtor aqui uma incerteza no Brasil. A gente sabe que não somente o trigo, mas outras culturas também trouxeram resultados abaixo do esperado, né? Então isso daqui acaba trazendo uma desmotivação para vocês, produtores. E o que a gente acredita? Que possivelmente a tendência de área aqui, tanto no estado de São Paulo como no Brasil, tende a reduzir. Tá? Consequentemente, quanto menor a oferta, a demanda continua a mesma, os moinhos não vão deixar de moer mais ou menos, né? Então, se faltar trigo nacional, consequentemente eles vão acabar comprando mais trigo importado. O trigo branqueador, na última safra, a gente conseguiu comercializar com os números reais aqui que o Renato trouxe, em torno de 15% a 25%, né, acima do trigo tipo 1. E o principal, o tempo inteiro a gente tinha liquidez desse tipo de trigo. Em momento algum, à medida que tinha opção de venda, a gente vendia. Felizmente ou infelizmente, no estado de São Paulo hoje, existem 13 moinhos. Tá? A gente, por uma questão tributária, não faz sentido, por enquanto, vender para fora do estado. E desses 13 moinhos, a gente só conseguiu vender para cima. Então, como foi um projeto piloto, a gente acabou fazendo uma área pequena para teste, mas que acabou surtindo efeito. Acredito que para todo mundo acabou saiu ganhando. E os moinhos vêm o tempo todo me pedindo aqui mais trigo para comprar, principalmente nesse momento, que eles estão precisando de mais qualidade. Vou chamar até o Norberto aqui para trazer um pouco de informação para vocês entenderem um pouco o que acontece no Rio Grande do Sul, e ele tem bastante experiência no trigo blanco. Se algum de vocês tiver alguma dúvida, pergunta, estou à disposição também. Boa noite, pessoal. Prazer estar aqui. Eu sou de Vacaria, do Rio Grande do Sul, terra da maçã dos rodeios, né? Tem rodeio, semana que vem é o rodeio Ouro Internacional, o maior da América Latina. Então, conheço a Vacaria também. Pessoal, é o seguinte, eu vou falar um breve histórico da minha empresa e quero falar bastante sobre o projeto Blanc que nós temos aqui agora. Então, por que eu tenho um bom conhecimento dos moinhos do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul? Primeiro, porque eu trabalhei 15 anos em moinho, então eu conheço todo o processo de moinho. Se quiserem fazer alguma pergunta relacionada ao moinho, podem também, que a minha experiência foi bastante grande nesse sentido.
Após 15 anos, abri a minha corretora em 2008 e fui convidado pela Biotrigo em 2014, pela minha experiência em segregação de trigos e trabalhar com trigos branqueadores para fazermos um projeto do Tebio Nobre, aonde começamos a prospectar ele e fazer todo um trabalho. O que hoje está aqui foi um trabalho de quase um ano pensado para poder atingir o nosso objetivo. E conseguimos muito bem, durante 10 anos, manter o nobre, mesmo não sendo uma variedade totalmente produtiva, o que nós temos hoje. O que nós temos de 2 anos para cá é tipo um ouro na mão, porque temos um trigo altamente rentável em termos de venda, produtivo e um trigo que falta no mercado, tá? Que é o trigo branqueador. Para vocês terem uma ideia, o Rio Grande do Sul, quando começou a surgir o trigo branqueador em 2014, nós conseguimos implantar aos poucos também, da mesma forma que está sendo feito aqui em São Paulo. Porque nós não chegamos em um novo núcleo e nem queremos que ele comece muito forte na compra. Porque ele tem que sentir a experiência, ele tem que saber que pode ir bem para poder ter segurança para o próximo ano. E isso vai acontecer em 11 anos. Tá? Então começamos devagar, atingimos o pico de venda ali em 2018, então foram 4 anos praticamente, e nós, Tebio e Serra Grãos, nós limitamos o número de semente plantada, tá? Mesmo tendo demanda. Para que limitar? Justamente para ter a tal da escassez. Porque quando você tem escassez no produto, ele for pouco plantado e bastante procura, você consegue atingir um preço mais alto. Tu falou uma coisa importante da semente não ser salva, né? Alguns comentam, não, mas é só para biotrigo ter royalty. Não, pessoal. Se você salvar a semente e entregar para o teu vizinho, tem que pensar que é o volume a mais deste trigo que vai estar no mercado. Então, se isso começar aos pouquinhos, vai chegar uma hora que não vai ter controle da semente. Ela vai se tornar uma semente comum. E tudo que é comum não tem preço. Tá? Então, são vários os motivos que nós pensamos lá atrás de poder segregar, limitar, dar uma boa liquidez para quem planta. Posso falar bastante para vocês sobre os preços praticados no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. O meu conhecimento ele é praticamente zero de São Paulo, por isso que começamos um trabalho muito bom com a Open Solo, né? Fizemos um giro com moinhos há 2 anos, né? Isso. E eu falei para o Rafa, por que não levar para São Paulo? Porque tinha moinhos daqui comprando trigo branqueador do Rio Grande do Sul. Eu acho uma coisa absurda pagar frete, CMS, sendo que tem potencial produtivo em São Paulo. Então, acredito que nós vamos ter um sucesso aqui no projeto. Como falado pela Biotrigo, nós não colocamos 2 núcleos brigando na mesma área, então vai ter a opção rural e com certeza, como fazem um bom trabalho, longevidade no projeto também. E falar um pouquinho de preço, pessoal. Deste ano no Rio Grande do Sul, vocês falam em reais ou em saco aqui? Acho que é tudo em saco, né? Em saco. Então alguém vai ter que transformar para mim em saco, porque nós lá é reais, tá? Nós vendemos o Tebio Blanco, para vocês terem uma ideia, o pico do preço dele foi R$ 1.750 a tonelada. Isso equivale a quanto em saco? Consegue fazer para mim? Mais de 100, mais de 105 reais. Quanto? 105. R$ 105 a tonelada. Então, esse é o pico. 105 reais a saco. Oi? 105 reais a saco. R$ 105 a saco foi o pico de preço. Só que com um detalhe, pessoal, trigo pH 75, 74, porque o Rio Grande do Sul, quem acompanhou a televisão e os jornais, viu que choveu 400 milímetros por mês aí, e estragou 80% do trigo gaúcho. Então nós vendemos um trigo blanco, que é um trigo altamente necessário para o moinho. Hoje, para o moinho gaúcho de Santa Catarina e Paraná, eles têm esse blanco e o branqueador. Ele tem que importar trigo argentino, que é o que está acontecendo esse ano. Então nós estamos vendendo trigo caro com qualidade mediana, porque não tem variedade que consiga atingir as características que o moinho precisa, pegando toda essa chuva. O que o moinho olha, o senhor pediu ali antes, o que ele olha no moinho? O que o silo tem condição de fazer, pessoal, é pH, umidade, pureza e falinândria. A restante das outras 20 análises, só tendo um completo laboratório. Então, é falinândria, é glúten, é W, é estabilidade. E tudo isso o plante tem, mesmo quando ele perde pH. Então, nós conseguimos
menor, ele atinge essa característica para amanhã. Tá, pessoal? Trigo-pão. Trigo-pão hoje no Rio Grande do Sul vale R$ 1.150 e o branco vale R$ 1.500. Então a diferença é muito grande. Sempre lembrando que é um trabalho feito de anos e que agora vocês estão pegando um produto já de ponta em termos de lavoura também, em termos de produtividade. E temos também, né, Rafa, um grande aliado esse ano aqui em São Paulo, que é o Moinho Tondo. O Moinho Tondo foi um dos precursores também, junto com a Biotrigo e Serra Grãos, da compra de TB9. E ele nos comentou que ele, estando em São Paulo, é o primeiro ano de moagem dele agora, ele tem interesse em um baita volume de blank aqui na região dele, do Moinho. Porque quanto mais trigo blank tiver, menos trigo importado ele precisa usar. Só para ter uma ideia, o ano passado, no Rio Grande do Sul, os milhos gaúchos compraram 200 mil toneladas de Argentina. E agora, de dezembro até agora, nesse fevereiro, já foram quase 300 mil toneladas de trigo argentino pela falta do produto gaúcho, principalmente do branqueador. Então, pessoal, é um relato que o pessoal pediu para mim passar. A minha experiência é bastante vasta na região sul do país, né? Espero poder agregar valor com o Rafael também aqui no Open Solo, na entrada do blank para vocês aqui em São Paulo. E qualquer questionamento ou dúvidas, por favor, estamos à disposição, tá bom?